Igreja. É isso aí, querido povo de Deus. Hoje o nosso tema é guardai-vos dos falsos profetas. A gente vai usar como base o livro que o nosso querido professor Felipe Aquino organizou, chamado Falsas Doutrinas, Seitas e Religiões, da editora Cleofas. Conta a história que certa vez Napoleão Bonaparte respondeu a um dos seus soldados, que ele sugeriu criar uma religião. Ele respondeu o seguinte: meu filho, para alguém fundar uma religião, é preciso duas coisas. Primeiro, morrer numa cruz. Segundo, ressuscitar. A primeira eu não quero e a segunda eu não posso. Quando a gente olha para Mateus 4, a gente vê o demônio querendo persuadir Jesus, usando o quê? As Sagradas Escrituras. Então, aquele que é o pai dos hereges, o inspirador das heresias, sem dúvida, é o demônio. Ele usa a palavra tentando pervertê-la, tentando conquistar os seus desejos, a sua maldade, para que ela prevaleça sobre os outros. O desejo dos demônios é nos destruir, nos levar para o inferno, para a perdição eterna. E para isso ele usa a palavra querendo nos enganar. E assim tem crescido muitas seitas, né? Que buscam os seus próprios interesses, que buscam interesses mesquinhos. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: não pense que as heresias são fruto de mentes obtusas, ou seja, de pessoas bobas, burras, tapadas. Não. É necessário uma mente brilhante para conceber e gerar uma heresia. Quanto maior o brilho da mente, maiores as suas aberrações. Ou seja, às vezes a pessoa tem uma inteligência enorme, tem até uma vida penitente, mas falta humildade. E quando falta essa humildade, essa inteligência pode tornar o homem ridículo, como fala o padre Reginaldo Garrigo Lagrange. O orgulhoso é um ridículo. Mas ele não percebe isso e começa a juntar pessoas ao seu redor e formular suas ideias e comandar um povo. E daí vão surgindo os falsos pastores, os falsos profetas, comandando às vezes um povo numeroso, fazendo falsos milagres, pregando doutrinas falsas, né? A história das heresias na vida da igreja confirma o quanto Santo Agostinho tem razão. Os hereges sempre foram brilhantes ao defender os seus erros, e por isso lograram grande êxito muitas vezes. Desde o Antigo Testamento, Deus alertava vivamente o povo para fugir dos falsos profetas. É diante dos falsos profetas e dos seus embustes que Deus prova a fé do seu povo. Sempre houve e sempre haverá falsos profetas no meio do seu povo, aliás, no meio do povo. O profeta Jeremias alertava Israel: entre os profetas samaritanos vi absurdos. Profetizaram em nome de Baal e desencaminharam o meu povo de Israel. Mas entre os profetas de Jerusalém vejo coisas hediondas, adultério e hipocrisia. Encorajam os maus, para que nenhum se converta da maldade. A meus olhos são todos iguais a Sodoma e seus congêneres, semelhantes a Gomorra, melhor dizendo. Por isso eis o oráculo do Senhor dos Exércitos contra os profetas. Vou nutri-los com absinto e dar-lhes de beber de águas contaminadas, porquanto é pela atitude dos profetas de Jerusalém que a impiedade invadiu a terra. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis os profetas que vos transmitem vãos oráculos. São visões do próprio Espírito que vos divulgam, e não palavras do Senhor. É interessante que a gente hoje é muito atraído por profecias. E não quer saber se é falso ou verdadeiro, a gente quer saber se a pessoa profetizar que a gente vai ganhar dinheiro, que a gente vai ser forte, rico, bem-sucedido, a gente fica muito animado. Se a pessoa profetiza que a gente vai ter uma desgraça na nossa vida, a gente fica morrendo de medo. E a gente nem examina, nem faz um discernimento, né? Porque os profetas de Deus não são pessoas que causam terror pelo terror. Não, eles alertam sim. Mas não é o terror pelo terror.
E também não são promessas fáceis, promessas rápidas, imediatas. Infelizmente hoje, por exemplo, eu acompanhei uma situação onde uma pessoa chegou para mim e o que aconteceu? Ela falou assim, olha, uma pessoa lá em casa e disse que estava vendo um caixão e que tinha um espírito de morte na minha casa. Essa pessoa, que ainda é jovem, embora seja casada, né? Até hoje ela sofre de uma crise de ansiedade terrível, toda vez que lembra dessa falsa profecia. Ou seja, aquilo que vem de Deus não vai destruir a pessoa, não vai deixar a pessoa sem paz direto, perturbada. Não. Deus até pode puxar a nossa orelha, sim, nos exortar, porque a profecia exorta, vai nos consolar, vai edificar, construir nossa vida, mas nunca roubar a paz desse jeito, né? E hoje quantos aí ficam ameaçando, você tem que vir para cá, porque senão vai acontecer uma desgraça na sua família. Olha, tal pessoa está doente porque você ainda não aceitou Jesus, porque você ainda não é evangélico, porque... Tem muitos desses, infelizmente. Tenhamos cuidado. Eu não estou dizendo que todos são assim, mas infelizmente muitos acabam, em nome de Deus, atemorizando os filhos de Deus. Não é um santo temor, é um temor desvairido. O santo temor todos nós devemos ter. Mas não esse temor que desespera, que nos destrói. Isso é perigoso demais. E é só o que se multiplica, né? Hoje, com a questão da pandemia, se fala muito sobre o fim dos tempos. Aí a pessoa quer preservar a vida biológica, a vida física, e deve preservar, deve mesmo cuidar bem da sua vida e dos seus, mas com o mesmo vigor e com muito mais vigor cuidar da vida espiritual. A pessoa fica com medo da morte biológica e não tem medo da morte eterna. Está com 10 anos que não se confessa, 5, 20, e acha que é normal. A pessoa está apodrecendo no pecado. Se a pessoa pudesse sentir o cheiro, caía duro. Ela mesma e os outros que estão perto dela. E está viva por misericórdia, por isso nós estamos vivos. Uma chance para nós nos convertermos a cada dia. E a gente só se preocupa com o material, com o físico. Deve se preocupar, repito, deve ter o cuidado, sim. Mas a gente cuida da nossa vida biológica em vista da vida eterna. Não é ela por ela mesma. Infelizmente hoje isso não é compreendido. A gente vive preocupadíssimo, sem paz com as coisas desse mundo. Mas a gente pensa nas coisas do céu. Em um dia ver a Deus. Meus irmãos, o nosso coração é tão duro que a gente deveria chorar de alegria só em pensar em um dia ver a Deus. E deveria temer e tremer de nunca vê-lo. Quando você pensar em cometer qualquer pecado, seja ele venial ou mortal, pense: essa atitude que eu vou fazer me leva a ver a Deus? Ou se eu morrer agora, é provável que eu tenha um grande purgatório, ou nunca veja Deus e vá para o inferno por causa dessa atitude tão simples e momentânea? Por um prazer de 5 minutos, de 20. Se fosse 100 anos o prazer, o que são 100 anos diante da eternidade no inferno? O que são 100 anos, 120, diante da eternidade no céu? A alegria. São Paulo até fala, né? Que os sofrimentos da vida presente, nada se compara à glória futura. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado com os falsos profetas que prometem coisas fáceis, coisas rápidas. E vamos pensar na eternidade, no céu. Claro, vivendo o nosso dia a dia, como quem deseja o céu. Fazendo o café, o almoço, limpando o banheiro, indo para o trabalho, cuidando do filho, cuidando do esposo, da esposa, como quem deseja o céu. Não como alguém que vive igual um animal, igual uma besta quadrada, né? Não, mas como um filho de Deus. Muitos aí têm medo do anticristo, de chegar o tempo do anticristo. E eu não sou contra você ter receio. Muitos têm medo também do sinal da besta. Antes dizia que era o telefone, depois dizia que era o cartão de crédito, depois dizia que era o chip, depois dizia que era não sei o que, agora um diz que é a vacina, outros dizem... Não, para com isso.
materializa tudo, até as coisas espirituais. Talvez você e eu estejamos seguindo o anticristo e acha que não está. Vive em pecado mortal, vive aprontando e acha bom. Talvez já esteja com o sinal da besta. E se não sair do pecado mortal, você está com o sinal da besta, com o sinal do mal na sua vida. Ou na minha. Então vamos parar de viver em ficção. A gente tem medo dessas coisas futuras e não olha o nosso hoje. Não olha o nosso presente. É cheio de rancor, de mágoa. Por tudo fico com raiva, cheio de frescura. Ah, a pessoa não falou comigo, já estou com raiva, estou mal, estou intrigado, não engulo a pessoa. Nós somos cheios de milindre, porque a gente não pensa no céu e nem no inferno. Só pensa no hoje. Fulano nem falou comigo, não merece o meu amor. Não dá para merecer não, criatura. Ame sem merecer. Você é amado por Deus sem você ser uma pessoa que tem muita virtude. Às vezes eu e você somos um traste e Deus nos ama. E morreu por mim e por você. Então, parem de frescura e vamos abrir o coração para Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.